Então, vamos lá, Rubi. Mas é claro que quem tem que dar o começou, não pode ser eu, a Luísa, que tá aqui sempre. Tem que ser a rainha. Vem que vem. Enche a boca À e vontade. joga o começou. Começou! Iha! Mais Ui, já ia falar papo, o nome do já programa ia. errado, mas analisando dublagem. É que hoje a gente tá um pouco desnorteado, você compreende? Hoje tem umas formas de trabalho um pouco adulteradas e um pouco emocionadas. Porque mamãe rainha Mabel César está aqui hoje, Brasil! Tô muito feliz de estar aqui hoje. Vocês pediram, vocês sentiram falta, então ela veio, porque sim, né? Porque sim. E hoje, galera, como vocês viram aí no título, nós vamos fazer a análise da dublagem de Rubi, porque não daria pra fazer a análise dessa novela sem a dona da novela. E no caso, eu vivi 2 vezes, né? Porque eu vivi Rubi quando eu dublei Rubi e eu vivi Rubi quando eu dublei o remake. Então eu vivi 2 vezes a experiência com anos de intervalo. Interessante isso, bem interessante. E como é que foi isso, mãe? Jogo rápido aqui pra gente não perder muito tempo, mas que nunca se perde, se investe. Como é que foi isso, viver Rubi, 2 atrizes diferentes, com intervalão de tempo de diferença? Como é que foi isso pra você? Muito interessante. Primeiro porque a primeira Rubi eu vivi trabalhando na Herbert Richards, às vezes ainda dividindo bancada. Ponto 2. Eu tinha uma rotina muito doida. Recentemente eu falei numa entrevista que na época estava dirigindo dublagem na Audio News, que era perto da Herbert, lá em cima numa ladeira, ainda é. E aí eu lembro que eu dirigia quase que o dia inteiro, descia a ladeira, chegava na Herbert, estacionava e entrava correndo pra dublar Rubi. Então ele deixava o diretor pra eu dublar Rubi no final do dia. Então geralmente eu tava bem cansada. E aí o que eu tinha que fazer? Como eu tava muito cansada, eu tinha que dar um gás a mais pra eu dar conta, porque a personagem era muito intensa. Quem conhece sabe. Ponto 3. É uma novela que marcou, porque é uma vilã que é uma mocinha que é uma vilã. Por isso fez tanto sucesso. Era um desafio pra mim enquanto atriz de voz, né? Eu sempre primei pela verdade. Vocês sabem disso, eu falo pra caramba. A voz não importa, o que importa é a interpretação, é a atuação. E aí eu vendo a atuação daquela mulher maravilhosa, que é a Bárbara Mori, a atriz, entregando tudo. Se eu já tinha essa questão, com a Bárbara Mori era mais ainda, então juntou tudo. Aí quando chegou o remake, eu mais velha, com essa minha voz, porque por mais que minha voz não tenha mudado, é hormonalmente falando, né? Nós, mulheres ou homens, o hormônio faz a voz dar uma envelhecida, normal. Mesmo que eu não fume, não beba, tenha uma vida disciplinada como eu tenho, é normal. E aí chegou o remake, curiosamente, olha a vida. Pra onde foi o remake? Pra um estúdio de dublagem, onde quem é o dono? O Peterson, que foi quem dirigiu na época da Herbert. Então, a gente fez mais com esse desafio. Hoje somos pessoas mais velhas, com atores mais jovens, então a gente se preocupou muito com isso. E para piorar ou melhorar a minha situação, no remake era a Rubi, mais velha, com uma questão de andar, uma questão toda... Tinha passado por uma situação porque ela cai no último episódio e quebra pé e fica sem perna, uma situação horrorosa. Então ficava ela contando a história para uma jornalista mais velha, com flashbacks dela vivendo na época que ela era jovem. Então no remake eu tive o desafio de fazer a voz dela mais velha e já virava ela mais jovem, e voltava ela mais velha, e voltava ela mais jovem. O tempo inteiro no remake é isso. Então já temos aí uma possibilidade boa de quem sabe, próximo Analisando Dublagem com remake de Rubi. Jogo aí pra gente, equipe, jogo pra vocês, se vocês tiverem afim, comentem aqui embaixo, porque não é uma coisa só, não é única, né? Hoje a gente consegue ver que tem um pacote maneiro e seria legal a gente analisar isso em outro momento também, né? Eu já vi o resultado, tá no Globoplay, eu já vi e eu gostei muito de várias coisas. A outra diferença é que Rubi, na época, eu dublei num estúdio enorme da Herbert Richards e o remake eu dublei no meu micro home studio em casa, em pandemia. Nossa. Cheio de diferenças, né? Realmente são 2 universos completamente diferentes. Muito legal isso. Exatamente. Muito legal. Bom, vamos ver então, vamos analisar a primeira edição de Rubi? Vou pedir que avise ao chofer para te levar em casa. Obrigada. Estava esquecendo outra vez a sua rosa. E você sempre tão atenta a tudo, não é, Magda? Saiba que sim. Acima de tudo, quando tem a ver com a Maribel. E que bom que tenha percebido, porque eu gosto dela como uma filha.
Então saiba que ela diz gostar de mim como se eu fosse a irmã dela. Que linda, não? Segura. Deixa eu falar 2 coisas que vieram na cabeça. Uma delas é que a senhora mais velha, que eu não me lembro quem é na trama, ela tem uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, que não me estranha por ser uma senhora. Então quando ela fala saiba que blá, 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 pra mim encaixa perfeitamente no tom que ela construiu ali. Porque uma senhora, fazendo uma linguagem mais formal, então uma senhora falaria assim tranquilamente, sem nenhum problema. E uma coisa que eu gosto muito, que você já fala muito em sala de aula, falava muito em sala de aula, e pra mim é um diferencial pra fazer espanhol bem dublado, é que a dicção tem que ser muito aberta, porque tem uma boca enorme. Se a gente ficar falando do jeito que a gente fala aqui, não vai encaixar muito bem, porque tem muito dente no modo como eles falam. E eu sinto muito que a fala de vocês, principalmente dela, que tem uma articulação maior do que a idosa, tá muito... A articulação casa com a quantidade de dentes que a gente tá vendo. O espanhol tem esse desafio enorme para nós, dubladores, atores de voz, porque ele tem a língua entre os dentes. Então, assim, o inglês tem, né? The, tem. Só que o inglês é mais rápido, é mais fluido, é mais... não é tão aqui. E para piorar, o espanhol... Tem a diferença do espanhol da Espanha, da Europa, e o espanhol da América Latina. O espanhol da América Latina tem diferenças entre si, para completar. Então, o espanhol do México é de um jeito, o espanhol da Argentina é de outro, da Colômbia é de outro, é fogo. E o México, eles falam mais devagar, um pouco mais devagar, mas eles abrem muito a boca. Eles têm uma articulação monstruosa. Como eu falo, quando eu falo pra vocês, que eu, quando eu tava dublando, eu descia, né, passava o dia inteiro dirigindo dublagem na Audio News, e chegava lá e tinha que pegar e dar um gás maior pra eu dar conta, é porque, imagina, final do dia, você já cansada, você pega horas e horas e horas de gravação dessa labial aí, isso aqui, gente, doía num nível. Sabe quando a gente fala aniversário de 15 anos ou noiva em dia de casamento, que termina o dia com isso aqui doendo de tanto sorrir? Eu terminava o dia com isso aqui doendo por causa disso. Se eu não abrisse muito a boca, eu não pegaria. Mas não é essa personagem ou é essa novela. É qualquer novela mexicana. Então é uma coisa bem típica de novelas mexicanas. Pronto, o Caetano já está esperando você. Então eu já vou pra você escrever pro seu amor. Tá bom. Olha, esse vestido é igualzinho a um que você acabou de comprar, menina Maribel. Eu dei pra ela, Nana. Ah, filha, é bom que faça obras de caridade e ajude a quem não tem nada pra poder vestir. Reparem numa coisa, na hora em que ela tá falando, acho que com a Maribel, ela fala escrever e ela coloca um R, eu, no caso, né, botei um R. Por que isso? Hoje em dia, nas dublagens de hoje em dia, a gente falaria escrever, sem R. Só que nesta época, a gente era obrigado, nós, todos dubladores, quando a gente dublava novelas mexicanas, porque tinha alguém lá no SBT que não gostava disso. E aí voltava retakes. Retake é quando a gente tem que refazer um take. Voltava retakes pra gente botar o R nos finais das palavras. E era uma coisa de alguém específico que trabalhava naquela época lá. E aí voltava retakes pra gente botar R nas palavras. Meu amor, volta aqui, meu amor, tá com fome? Ou como nesse pedaço aí que eu falei, não sei o que lá, escrever, não sei o que lá. Era uma coisa que se a gente não falasse, a direção já estava esperta e volta lá que faltou o R. Era uma coisa típica do SBT, para as novelas mexicanas. Sabe uma coisa que eu senti assistindo, tanto quando a Luísa falou no começo agora eu não lembro o que era, mas você reforçou agora desse R, dessa forma de colocar o R, que parece que tá uma coisa até meio artificial na fala. Assistindo, eu sinto, não me incomodou, porque eu não vi a novela, não sei exatamente o contexto, mas do que eu entendi ali é que ela não gosta da senhora e da amiga ela gosta, mas ela meio que engana. Então parece que a própria personagem tá sendo um pouco artificial, um pouco, sabe, cordial demais. Existe uma dualidade ali, se ela gosta ou não gosta da menina. Isso, exatamente, meio que... a senhora sabe que ela é meio falsa, que ela tá enganando, mas ela, tipo, sabe... não dá o braço a torcer. Eu senti várias camadas ali só nesse jeitinho de falar, já me passou um monte de coisa que eu falei, tem alguma coisa aí no meio disso aí que talvez, não sei se foi necessariamente intencional, mas passou essa mensagem pra mim. Ótimo você ter falado isso, porque essa é a intenção. Essa é a intenção da atriz e essa é a intenção da dubladora que vos fala.
Porque você que nunca viu a novela, que não sabe exatamente do que se trata, teve essa sensação ao assistir uma pequenina cena. É exatamente isso, é disso que se trata. Então ela estava sendo falsa, sim, porque ela estava fazendo cena pra mulher. Mulher, ela estava sendo honesta com a mulher, porque ela não gosta daquela moça, daquela senhora, e estava fazendo cena pra amiga, que ela se diz amiga e que não é nada. Depois ela passa a perna, ela trai de uma maneira absurda. E é tudo isso mesmo que você falou. Então, olha que lindo. Eu consegui dar conta do que a Bárbara Mori, enquanto atriz, fez. Isso, pra mim, é o maior dos elogios possível. Rubi, vai esfriar seu café! Se demora tanto se arrumando só pra ir pra aula, quando for trabalhar, então, vai ter que levantar de madrugada. Deixa eu só falar um negocinho. Me corrija se eu estiver errado. Nessa época, era tanto dublado a voz como os efeitos sonoros, né? Porque a gente já até brincou, né? Falou dos passos que são coloca, às vezes, quando muita gente fica um sapateado. Mas passou ali, ela passou no Sino dos Ventos, fez o sino que eu falei, será que isso foi dublado também? Mas foi, né? Provavelmente, porque pra não ser dublado, teria que ter vindo, junto com a novela, os 2 canais de áudio. Um canal de áudio só com a voz, com os diálogos, e um canal de áudio com as músicas e efeitos, que é o ME, Music and Effects. Nessa época aí, provavelmente não vinha. Novelas mexicanas geralmente não vinham. E aí tinha que fazer toda a sonoplastia. E pra isso tinha um estúdio lá na Herbert, que era um estúdio lá em cima. A gente subia numa escadinha, era em cima dos estúdios de dublagem, tinha um estúdio que era menor. Uma bagunça esse estúdio. Se você jogar sonoplastia na internet, você vai ver como é que é feito. Em Hollywood era igual. Cheio de feno, de madeira, de objetos para fingir esses barulhos. Então, assim, provavelmente isso que você ouviu dos passos, real. Tinha lá uns sapatos, tinha lá madeira, tinha lá metal, e aí dependendo da onde estava pisando, entendeu? Tinha pedaço de carpete, tinha tudo que você possa imaginar, colher, qualquer coisa que faça barulho, que remeta a um barulho de chuva, que remeta a alguma coisa, tinha tudo isso lá. E isso fazia parte, o estúdio de dublagem tinha que ter isso, porque isso fazia parte. Se não tiver ME, o estúdio vai ter que fazer. Hoje em dia não precisa mais. Quem faz isso é Hollywood. Quem faz isso é quem faz o filme. Quando chega pra gente dublar, já vem o canal de áudio lá. Com tudo isso pra gente, a gente não se preocupa. Rubi, vai esfriar seu café! Segura, detalhinho só. O Rubi vai esfriar o seu café pra quem tá falando com alguém que tá lá do outro lado da casa, atrás de uma porta ou de uma parede, tá claro. Porque não é Rubi aqui o café, Rubi! O seu Zé do seu café! Então existe isso. De fato, ela vem entrando pro cômodo logo que a cena começa, então ela tava longe e essa leitura deu pra sentir antes que a cena começasse. Perfeito. E aí repara que a menina que tá sentada na frente, que é a irmã, fala todos os R's. Aquilo que eu comentei ainda agora, repara. Se demora tanto se arrumando só pra ir pra aula, quando for trabalhar, então, vai ter que levantar de madrugada. Talvez você não tire nenhum proveito ficando na frente do espelho. Mas eu sim, minha irmã. Gosto de admirar o que eu tenho. Vou fazer mais um omelete. Tá, mamãe. Tá de vestido novo? Eu ganhei da mamãe. Eu fico feliz que você possa estrear. Você tem o vestido que ganhou da sua amiga, não? Segura. Sabe o que eu gosto muito? Eu já tava assistindo a cena, tá? Eu também. O que sempre denota uma boa dublagem. 2 coisas que me vieram. Falas da Rubi, em que ela tá falando, e quando ela fica assim, né, que ela joga um pouquinho mais pra baixo. O que traz um pouquinho mais esse veneninho, traz nuance, né? Uma maldadezinha no subtexto de como que você coloca a voz, que é menos, a gente fala sempre que dublagem não é voz, né? Menos sobre a voz que você faz e mais sobre a intenção que acaba alterando a voz. Então isso foi uma coisa que me veio muito. E a dublagem das sobrancelhas, eu adoro quando a intenção da fala tá junto com a sobrancelha. O que significa que tá tudo meio casado, que você não dubla só a boca, você dubla o conjunto da ópera. Então eu senti isso muito no diálogo entre as duas, já que tava cheio de pequenos subtextos, cheio de pequenas farpinhas. Tá tudo muito claro na sobrancelha. E aí fica mais fácil fluir quando temos boas atrizes em cena, no caso a Bárbara Mori e a atriz que faz a irmã, que também é muito boa. E fica mais fácil quando temos 2 boas atrizes de voz dublando boas atrizes. No caso, eu tô fazendo a Rubi e quem faz a irmã é a Isis Kozlovsky. A Isis, quando eu entrei na dublagem, era uma das dubladoras que eu me espelhava, que eu falava, o trabalho dela é um primor. A voz é linda, a naturalidade é maravilhosa, a atuação é incrível. Eu me espelho nesse tipo de trabalho. Ela é uma pessoa que eu acho, nossa,
ela chegou lá. Isso quando eu comecei a dublar. E repara que uma coisa em novela mexicana que muitas vezes a gente não pode fugir, que é, as palavras em espanhol, tem algumas que são iguais em português. Tem algumas que não, mas tem algumas que sim. Quando é igual e tá no final da frase, é melhor, é sensato para dublagem que você mantenha a palavra, porque vai encaixar como uma luva. Então nessa frase aí da irmã, que ela termina com não sei o que lá, não sei o que lá, não. Se a gente fosse falar normalmente hoje em dia, a gente falaria, não é? Mas a boca de não é tão redonda que se eu tirar, eu vou perder a labial perfeita. Então qual é o meu desafio enquanto atriz de dublagem? Eu falo uma coisa que não seria o meu natural. O meu natural seria, não é? Mas eu falo o não para poder pegar a labial perfeita, porém com toda a naturalidade do mundo, como se falar aquilo fosse o meu natural. Esse é o desafio de uma boa dubladora quando pega situações de novela mexicana. Então volta um pouquinho para você ver. Tem palavras, mamãe, muitas vezes a gente não falaria mamãe, a gente falaria a mãe. Ou a minha mãe. Às vezes até uns estereótipos mexicanos, como estúpido. Exato. Que é estúpido. Se tá focado ali num close nos teus dentes, você não consegue desviar. Exato. E aí cabe a você, ator de voz, atriz de voz, ser natural pra cacete, pra que aquilo vá pro ar e os telespectadores achem incrível a dublagem e não achem esquisito, passe batido, porque tá tão natural, tá tão dentro do contexto, que tudo bem. Mas o desafio é nosso, de encaixar essas palavras que pra gente não é natural, mas é que eu preciso falar porque tá na labial encaixada perfeita. Tá de vestido novo? Uhum. Eu ganhei da mamãe. Eu fico feliz que você possa estrear. Você tem um vestido que ganhou da sua amiga, não? Escuta aqui, usar as sobras na Maribel não é estrear. Eu quero ver quando eu vou ganhar um vestido da minha mãe. Ó, falando com a mãe que tá lá do outro lado... De levinho tem a alfinetada, mas tem a distância. Eu quero ver, que é completamente diferente do modo que ela tava falando com a irmã 2 segundos antes. Escuta aqui, usar as sobras na Maribel não é estrear. Eu quero ver quando eu vou ganhar um vestido da minha mãe. Olha que interessante. Eu não tenho certeza, acho que não tem o original aqui, mas agora a Rubi ela colocou, vou ganhar um vestido novo da minha mãe. Talvez no espanhol ela tenha colocado mamá. Não sei, foi uma outra solução, né? Pra encaixar foi uma o opção MM minha. ali de... Eu percebi que daria, né? Eu percebi que nesse caso, botar o minha mãe não ficaria fora da boca, encaixaria. Tira aquela coisa, a irmã, que é muito fofa e querida, botar mamãe cabe. A Rubi, que passa por cima e não quer nem saber... Falar mamãe muitas vezes destoava. Então falar minha mãe encaixa melhor. Então assim, se ela fala assim, porque não sei o que lá, falar não sei o que lá da mamãe. Encaixaria? Encaixaria. Mas se eu coloco não sei o que lá, fala da minha mãe. É mais forte, é mais duro, é mais debochado. Então eu tinha... um detalhezinho que já diz pra caramba sobre ela ali, né? Foi uma opção minha. Reforça ali todo o peso dela. Uma opção minha ou da direção, não me lembro. Mas com certeza, tenha certeza que foi uma opção. Que bom que chegou antes. Porque de manhã não terminamos de falar. Ô, mãe, eu já entendi o que queria me dizer, tá? Segura. Manhã. Percebe? É uma opção minha total. Não tem isso numa novela mexicana. O manhê. Com certeza é mamá. Mamá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu botei o manhê. Botei um o na frente e manhê. Justamente pra dar essa intenção de, de saco cheio, manhê. Não vem não, tá? Já deu. Meu dia tá muito difícil hoje. Isso é uma opção, isso é pensado, isso não é gratuito. Isso aproxima a gente, porque a gente tá... e manhê são coisas que aproximam do modo como a gente fala, né? É muito brasileiro. Então, além de toda essa questão de subtexto que fica clara ali no ato, aproxima a gente do que a gente tá vendo e ouvindo, porque é familiar. A gente ouve o manhê, o pai, esse tipo de coisa com muita frequência. E cabe numa personagem dessa idade. E com esse perfil, né? Se ela fosse mais velha, se fosse outra situação, talvez não coubesse, mas nesse caso cabe. Olha o tanto de coisa que a gente discutiu aqui, pensou que lá na hora do estudo tem que pensar imediatamente, né? Tem que ser instantâneo, porque não tem tempo pra parar. Isso você pensa em estúdio em milésimos de segundo. Aí quando passa alguma coisa batida pelo dublador, o diretor vem. Vem cá, e se a gente tentasse isso? Ou às vezes passou batido pelo diretor e o dublador fala, tive uma ideia, e se eu não sei o que lá, não sei o que lá? Sabe? Então cada hora é um que dá. E às vezes a ideia não vem nem do diretor nem do dublador, vem do operador, da operadora de áudio. E se ela botasse não sei o que lá, não sei o que lá? Aí o diretor fala, nossa, ela acabou de me dar uma ideia genial. Se você, sabe? Então por isso que eu falo que é sempre uma pirâmide, é um triângulo. Um contribui com o outro todo o tempo. O operador ou a operadora contribui com a direção, que contribui com o ator ou com a atriz de voz, sabe? É um trabalho em conjunto. É lindo de ver. Não.
Não tenho certeza. E me preocupo, Ruby. É que eu me sinto mal, porque nós temos que sofrer por cada tostão que nós gastamos. Agora, Maribel, se visse a casa dela, tem um ginásio, tem uma piscina, o vestiário é muito maior do que o nosso apartamentinho, minha mãe. Ó, Minha mãe. minha mãe, com certeza esse minha mãe foi, ou ela deve ter falado, e foi uma necessidade de labial. É fogo, porque quando tem bilabiais explosivas, P, B ou M, no espanhol, no final da frase, que a pessoa vai falando, blá, 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 aí no final vem... Ah, fala, meu Deus, eu preciso pegar essa bilabial do final, porque o final é o que vai ficar marcado. E se eu não pegar, vai ficar feio. E aí a gente faz o que tem que ser feito. Nesse caso, eu encaixei. Lá eu consegui botar um manhê. Nesse caso, eu não tive jeito. Deve ter necessitado falar minha mãe, pra pegar minha mãe. Ainda botou um apartamentinho que já deixa ainda mais clara essa sensação de diferença financeira e aumenta a quantidade de batida. Porque o inho, você acha que não, mas no conjunto da ópera ajuda a gente a se safar de umas batidas extra que ficam sobrando, né? Tá lindo, então tá lindo. Tá glauco demais. Tá glauco demais. Tá muito legal, hein? Nossa, como é bom rever. Faz muitos anos que eu não boto o olho nisso. Isso que a gente tava comentando sobre o Analisando a Dublagem do Todo Mundo em Pânico, se você quiser dar uma olhadinha aqui no link. Porque quando a dublagem é bem feita, não existe o tempo passou e a dublagem se defasou. Ela é bem feita e acabou. Ela encaixa. Com um vocabulário ou outro que são regionais, que são datados, melhor dizendo, você não consegue sentir o impacto do tempo porque tá bem dublado. Posso fazer uma outra crítica? E aí eu vou alfinetar. Eu vou alfinetar distribuidores. Eita! Polêmica. Nesta época, antes disso e nessa época, a gente tinha autonomia. Então a gente podia criar, a gente podia pensar, trocar. Claro, tínhamos regras a seguir, tipo, naquela época tinha alguém, um funcionário, lá do SBT, que exigia que a gente falasse todos os R's. Tudo bem, a gente se virava e colocava com a maior naturalidade possível todos os R's em todas as palavras. Mas a gente tinha autonomia para criar. Hoje em dia, de uns bons anos para cá, algumas distribuidoras, não são todas, não deixam os dubladores e a direção de dublagem criar possibilidades para fazer a versão brasileira. É claro que 2 pesos, 2 medidas. Naquela época da Ruby, não tinha internet. Então, eu assistia a Ruby, que passava no SBT, e eu não tinha como ter acesso ao original, a novela no original da Televisa. Hoje em dia, já de uns bons anos pra cá, eu posso ver o projeto dublado e posso catar na internet o projeto no original. Então, assim, eu não posso inventar coisas loucas na dublagem, como a gente... Na dublagem das Branquelas, que a gente inventava coisa, falava do programa do Ratinho, ou na dublagem da série Primo Cruzado, que ele vinha da Grécia, e na dublagem ficou que ele vinha do interior de Minas Gerais, porque naquela época não ia ter, como você vê no original, e foi a melhor solução para a versão brasileira. Hoje em dia, a gente não pode fazer isso. O que tá no original, porque você pode ver o projeto optando lá, na TV digital, aquilo que eu sempre falava, chegou a hora. Você coloca closed caption, legenda ou não, dublagem em qual língua, né? Você tá lá com o dedo mandando. Então, acho que você não pode inventar. Mas a versão brasileira, o nome já diz, é versão brasileira, não é tradução simultânea. Então, versão. Sinônimo de versão é adaptação. Tem coisas que eu preciso adaptar. Linguagens, gírias, piadas, expressões. E o que acontece hoje em dia é que alguns distribuidores não deixam essa adaptação acontecer. E aí o que você assiste... Desenhos famosos, lançamento do semestre. Nossa, a distribuidora tal tá investindo tudo nesse lançamento, vai ser o desenho do ano, a animação do ano, ou o live action do ano. Aí você vai ver a dublagem, você fala, tá sem vida. E aí você, telespectador, que não tem um olhar apurado, não trabalha com audiovisual, tarará, você fala, tá legal. Mas é aquela dublagem que te marcou? Você fala, meu Deus, como de certos filmes ou certas séries. Não é. E não é porque hoje em dia o mundo tá muito acelerado e aí você tem tanta opção. Não. É porque a dublagem é café com leite. A dublagem é morna. Fez aquilo ali pra tentar ficar exatamente como no original e aí você vê que a direção foi tolhida. E muitas vezes, com os diretores da atualidade, eles não foram nem tolhidos, porque de repente não teve nem uma supervisão do lado, um supervisor do distribuidor ali do lado. Não, ele já entrou no mercado de dublagem com a dublagem assim. Esse diretor ou diretora nem sabe o que é ter essa autonomia de fazer o que a gente fazia no Eu, Patroa e as Crianças, de fazer o que a gente fazia aqui na Ruby, que é essa autonomia de criar, porque ele nem sabe o que é isso, porque ele já entrou na dublagem vivendo essa vida de tem que fazer assim,
não pode trocar o texto, não pode pensar numa outra versão, não pode trocar isso. Então, assim, é uma pena, porque hoje em dia, se você para pra pensar aí, você que tá me ouvindo, não quero resposta nem do Glauco, nem da Luísa, nem de você. Eu só pensa. Nos últimos anos, tem alguma dublagem que você olha e fala assim, nossa... Agora, tá? Não tô falando de uma série tipo Grey's Anatomy que tem 1555 temporadas, então que começou lá atrás. Não. Tô falando uma coisa atual. Tem alguma dublagem que você fale, nossa, essa dublagem me marcou. Nossa, isso realmente encaixou. Nossa, é uma coisa mágica de se ver. Tem alguma? Para e pensa. É isso. Tô reflexiva aqui, Brasil. E é sobre isso mesmo. E é sobre isso mesmo. Nossa, gratidão, mamãe. Como é bom ter você aqui sempre. Não, sério, sincero. Não, desculpa. Olha lá, que bonitinho. Gratidão, mamãe. Porque você aqui sempre traz uns pontos de vista e uns diálogos muito, muito gostosos de ter. Obrigada por estar aqui conosco. Foi um prazer. Sempre. E é isso. Quer fechar aí, Glauco? Não, só acabar. Então, vamos acabar? 1, 2, 3 e... Acabou.